nosso querido José Roberto Toledo, que vai Olha nos aí. ajudar aqui a decifrar os dados desse Datafolha. Toledo, parece que não mudou tanto, né? Um apagão, um monte de gente sem luz. Tem uma pequena queda ali do prefeito Ricardo Nunes, 55 para 51, mas a gente estava discutindo aqui que os votos não vão para a sexta de Guilherme Boulos, avaliação do Tales e do Couto, que é por conta da alta rejeição. O Couto até fez uma observação que ninguém ganha uma eleição com a rejeição desse jeito. Como que você vê esses dados, meu querido, a 10 dias do segundo turno? Bem-vindo. Toledo agora explica tudo. Manda É, ver. quisera eu, viu, Ricardo? Obrigado, Raquel, pelas suas gentis palavras, mais do que imerecidas, por Imagina. mim. Mas, enfim, eu acho assim, vocês já falaram o essencial, né? A gente tem uma mania, eu tenho uma mania de dizer que no segundo turno, em geral, as mudanças de ponto contam dobradas porque saem de um candidato e vão para o outro. Está aqui essa pesquisa da Datafolha para me desmentir. Saíram do... Se é que saíram, né, porque 4 pontos ainda pode estar dentro da margem de erro, embora improvável, na minha opinião. Mas foram não para o Boulos, mas foram para o não voto, né? Branco, nulo e não sabe. Eu tenho cá para mim que vai haver uma abstenção grande no segundo turno, principalmente dos eleitores do Marçal. Isso vai acabar afetando a intenção de voto do Nunes, mas não beneficia, não aumenta a intenção de voto do Boulos, né? Como vocês já disseram, ele tem uma taxa de rejeição acima de 50%, que não mudou significativamente da semana passada para essa, o que torna muito mais difícil a missão de capturar esses eleitores, na maioria deles ex-eleitores do Pablo Marçal, que saem eventualmente do balaio do Nunes e que estão indo para o não voto. Tem uma peculiaridade que está acontecendo nesse segundo turno em São Paulo, especificamente, que é um problema que todos os institutos estão enfrentando, não é só o Datafolha, mas a Quest e outros institutos que estão fazendo pesquisa, seja para divulgação, seja não estão vindo a público, que é o sumiço do eleitor do Pablo Marçal. Metade ou mais dos eleitores do Pablo Marçal não aparece nas pesquisas. Você vai a campo, entrevista as pessoas, deveria encontrar ali um percentual de 25, 26% de voto de eleitores que deveriam ter, que votaram efetivamente no Pablo Marçal, mas quando você vai ver o resultado, tem metade disso só. E o que aconteceu com eles, né? Tem duas hipóteses. Ou eles estão tão decepcionados porque foram enganados pelo Pablo Marçal, né? Ele prometeu para eles uma vitória que não entregou, e por isso estão fugindo do pesquisador, nem sequer atendem o pedido de entrevista, nem se é o que a gente chama de recusa, né? Se recusam a responder, ou esqueceram, tiveram uma amnésia e esqueceram que votaram no Pablo Marçal e estão dizendo que votaram em outro candidato, que anularam, que votaram em branco. Tal. Isso é um pepino, porque como é que você resolve esse problema? Né? Quando você tem a tua amostra capta um pouco mais de mulheres do que homens, do que existe na proporção do eleitorado, por hipótese, né? Vamos supor que a proporção é 53% de mulheres, 47% de homens, e na tua amostra, dá um azar, vem 60% de mulheres e 40% de homens. Existe o que a gente chama de ponderação. Você dá um peso um pouquinho maior para o voto dos homens que responderam à pesquisa para compensar essa diferença. Normalmente isso é feito, até declarado para o TSE, faz parte lá dos protocolos que a Justiça Eleitoral exige dos institutos para responder. Nesse segundo turno você tem um problema extra, que é o que eu faço com os eleitores do Marçal que não apareceram na minha amostra? Então, o Datafolha, por exemplo, ele pondera pela taxa do primeiro turno. Então, ele compensa a falta de eleitores da amostra, dando um peso um pouco maior para os eleitores do Marçal. Isso reflete-se principalmente no resultado do Ricardo Nunes, porque a maioria dos eleitores do Marçal declara voto no Ricardo Nunes. Então, outros institutos usam uma metodologia diferente, né? A Quest, por exemplo, coloca na intenção de voto a opção não votaria, o que abre a possibilidade do cara
dizer que não vai votar, que vai se abster, mas não é exatamente uma situação perfeita, porque se a eleição fosse hoje, eu não votaria. É diferente de você dizer, não vou votar no dia 27, né? Então, o que a gente vê na prática? O número do Boulos está muito parecido, 33 no Datafolha, 32 na Quest, outros institutos encontraram 35, mas está aí, é um terço do eleitorado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e não muda. E o que muda, sim, é a intenção de voto do Nunes, porque justamente varia em função da metodologia que você usa para tentar solucionar o problema do voto envergonhado no Pablo Marçal. Quer dizer, o Pablo Marçal, mesmo tendo perdido a eleição, continua criando problemas para o eleitorado e para a eleição paulistana, continua nos infernizando aqui. Você está explicando um negócio interessantíssimo. Só um minuto, Thales. Você está explicando o porquê da diferença entre o Datafolha, a Quest e a Paraná Pesquisas. O Datafolha estaria dando um peso maior para os eleitores de Pablo Marçal, enquanto os outros estão tentando outros métodos. Mas quem é que está certo? Essa é uma discussão sem fim entre os acadêmicos, entre os pesquisadores, os estudiosos de pesquisa. Você vai encontrar argumentos contra e a favor de todas as metodologias, então não dá para dizer que alguém vai estar certo agora. Vai dar para dizer quem estava errado ou certo quando sair o resultado da urna. Mas, por exemplo... Mas, Toledo, tem uma coisa na sua explicação que eu ainda não entendi, que é o seguinte. Se sumiu o eleitor do Marçal, aí você ponderou para ponderou dando um peso maior ao eleitor do Marçal para que fique mais ou menos equalizado os pesos dos votos. Só que isso não faria aumentar o eleitorado do Nunes? Aumenta. Se você compara justamente a intenção de... Não, mas se você compara a intenção de voto entre os institutos, você compara a intenção de votos do Datafolha com a Quest, você vai encontrar um percentual mais alto no Datafolha para o Nunes do que na Quest, né? Essa ponderação o Datafolha já fez desde a primeira pesquisa. Até o pessoal entrou com uma representação contestando essa metodologia do Datafolha, e em reportagem publicada na Folha de São Paulo, o maior especialista brasileiro em amostragem, que é o Shimura, que é um professor das principais universidades americanas, aí, o grande papa das técnicas de amostragem, ele concorda com a técnica usada pelo Datafolha. O Lavareda, que também é um pesquisador conhecido, antigo, presidente da Associação do Setor de Pesquisas, também concorda com a metodologia do Datafolha. Então, a priori, não dá para dizer está certo ou está errado, é uma maneira de você tentar resolver um problema. O problema existe. Isso aí não dá para dizer, mas eu acho que você explica quando você coloca aumenta em relação às outras metodologias. Quer dizer, está mais alto em relação às outras metodologias por causa disso. Porque a gente não sabe se esse eleitor do Marçal vai aparecer para votar ou não. Deixa eu perguntar uma coisa, Toledo. Isso tudo que você falou aí, da ponderação e tal, serve para explicar a intenção de votos no Nunes, eu entendi. Agora, isso não explica essa rejeição do Boulos. Isso não explica. Aí qual é a explicação? Porque continua praticamente igual, era 58, agora está 55. É altíssimo. Eu não vi ninguém na eleição com uma rejeição dessa. Você conhece algum caso? Não existe. É impossível. Assim, já houve no passado candidatos que não se elegeram com essa taxa de eleição, de rejeição, que se elegeram, eu não lembro de nenhum. Agora, se você comparar, Ricardo, com o que aconteceu em 2020, vamos lembrar, em 2020, estava gravando a hora aqui, o podcast que eu faço com a Thaís Bilen, que a Thaís estava lembrando. Em 2020, a história do Boulos foi uma história de sucesso, porque ele dobrou o eleitorado dele do primeiro para o segundo turno e conseguiu o feito de um candidato de um partido de esquerda, o PSOL, à esquerda do PT, chegar a ser o segundo mais votado, ultrapassar o candidato petista, né? Ele saiu bem maior do que ele entrou na eleição de 2020 para prefeito. E quanto ele teve? Ele teve 41% dos votos válidos no segundo turno e o Bruno Covas teve 59%. Se você pega esse 51,33 do Datafolha e calcula, transforma em válidos, dá 61,39.
ele está com 2 pontos a menos do que ele teve no segundo turno de 2020, de 4 anos atrás, com toda a campanha que foi feita até o momento, entendeu? Então, pode ser que cresça, pode ser que avance um pouquinho mais. Acho que essa pesquisa não é definitiva, claro. Está prevista a nova chuva em São Paulo no final de semana. Teve a fuga dos debates, que deve se repetir aí do prefeito. Sei lá, tem muitas coisas que podem Toledo. acontecer, mas é difícil.